Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo da série dos números. Eu espero que você tenha assistido e reassistido o primeiro vídeo, que são dos números de 0 a 99. Uma vez que você tem domínio daqueles números, fica ideal para você vir aqui para este vídeo, porque você não vai sentir dificuldade numa parte dele, tá? Então, assista, reassista aquele vídeo e volte sempre que for necessário. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente ajuda vocês, certo? Vamos avançar? Vamos continuar avançando aqui? Hoje nós veremos os números de 100 a 900, mais os números quebrados ali no meio, e a gente já vai ver de 900 até infinito, tá? Vocês vão ver que fica um pouco mais fácil uma vez que você aprende os números base. Show, pessoal! Estamos aqui com a nossa tela aberta já e vamos começar. Então, olha só, como é importante a gente saber a base, tá? Então, aqui, primeiro, a nossa primeira preocupação está com um número básico aqui pra gente montar as centenas, tá? Então, olha só. A gente precisa saber falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? A gente primeiro precisa saber falar esses números pra gente conseguir fazer o restante do número, tá? E aí, no inglês, a gente fala a palavra centena, como se a gente estivesse falando assim, ó, 1 centena, 2 centenas, 3 centenas, e assim por diante, que é a mesma coisa, pessoal, que 100, 200, 300, 400, 500, tá? Mesma coisa, só quero dizer isso pra vocês porque eles usam o número mais a palavra centena, tá? E essa palavra... Opa! E essa palavra, a gente vai dizer... 100, tá? Então, essa é a palavra. Se você juntar os numerozinhos mais o 100, você sabe falar de 100 a 900. E é claro que eu vou ajudar você com as pronúncias. Então, vamos passar uma vez todos eles comigo? Português e inglês. Então, vamos lá. 100, 100. 200, 200. 300, 300. 400, 400. 500, 500. 600, 600. 700, 700. 800, 800. 900, 900. Show! Pessoal, lembra que para você aprender a falar o idioma, você precisa falar. Tá? Então, não basta ficar me ouvindo, preciso que você repita em voz alta. Não fique apenas lendo, tá? Porque você está colocando informação de um lado do seu cérebro. Então, fale em voz alta, certo? Vou passar uma vez com vocês de 100 a 900 sem falar a tradução. Somente pronúncia, então repete lá depois de mim. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Perfeito, pessoal. Feito isso, a gente vai avançar, porque a gente não fala somente esses números, tá? Então, eu quero ensinar vocês um pouquinho mais pra frente aqui. Então, olha só, vamos copiar aqui e aqui, pra gente otimizar. E vamos colocar aqui, tá? Então, essa é a base, tá? Essa é a base. Agora, perceba aqui, ó, que eu tenho, no exemplo 1, eu tenho ali, ó, vou falar em português primeiro, 137, tá? Então, perceba que a gente fala 137. Então, a gente vai seguir a mesma lógica e o mesmo raciocínio, tá? Então, a gente vai falar da mesma coisa, o exemplo de baixo, olha lá. 248, tá? Então, vocês percebem que a gente primeiro fala 1 centena, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas, 5 centenas, para depois falar os decimais? A gente vai fazer a mesma coisa em inglês, tá? Então, você vai seguir a mesma lógica. A primeira ali, ó, então, por exemplo, 137, a gente vai falar 100, que é uma centena, 100, and 37.
tá? E aí a gente já sabe aqui que esse E a gente substitui pelo tracinho, tá? Então, 137. Deixa eu colocar aqui. Vamos para o segundo exemplo ali, ó, 248. Você vai fazer a mesma coisa, você vai pensar no 200 primeiro e depois no restante. 248. Terceiro exemplo, 359. Pensa no 300 primeiro. 359. Próximo exemplo, 426. Pensa nos 400 primeiro, tá? 426. Gostei desse jeito, vamos continuar assim, tá, pessoal? Próximo exemplo ali. 515. 515. Então, 515. Próximo, 693. 693. Pensa nas centenas. 693. Próximo, 781. 881. 874. 874. E para finalizar ali, pessoal, deixa eu puxar aqui, deixa eu colocar no 12. 965. Então, 965. 965, tá? Então, perceba que a primeira preocupação, desculpa, é 100, 200, 300, 400, 500 e assim por diante, tá, pessoal? E aí, você pensa na dezena, certo? O que a gente vai fazer aqui? Já vou colocar vocês fazendo um exercício, esse aqui tá repetido, vou colocar vocês fazendo um exercício. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês tentem sozinhos primeiro, tá? Então, se for necessário, se eu deixar pouco tempo, pause o vídeo, mas tente fazer esses números sozinhos, porque eu já vou fazer a correção agora. Então, eu vou fazer como eu fiz aqui em cima, mas eu gostaria muito que primeiro você tentasse fazer pra realmente forçar, não tenha pressa, pause o vídeo, faça com calma, pense nos números, anote e aí a gente faz a correção, tá? Se ficar dúvidas, lembra de colocar aqui nos comentários, qualquer coisa vocês podem colocar aqui nos comentários, tá? Então, vamos lá, pense nos números. 925. 763. 811. 454. 336. 542. 189. 678. 297. Espero que você tenha pausado, espero que você tenha realmente tentado, porque isso é importante para você, tá?
O seu cérebro é um músculo, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser forçado. Se você... ele tem um sistema de economizar energia, pessoal. Então, tudo que ele puder fazer para colar, para esperar alguém falar, para ele não precisar pensar, para ele realmente não fazer força, ele vai fazer, ele economiza energia. Isso é um sistema de inteligência dele, tá? Então, é nós que precisamos forçar e fazer com que ele realmente pense e seja estimulado, tá? Então, isso é importante para você. Lembra de forçar e tentar fazer. Vou fazer a correção aqui, a gente vai fazer como a de cima, tá? Então, 925, 925. Lembra que a gente fala a pronúncia 20, mas a escrita permanece igual, tá? 763. 811. 454. 336. 542. 189. 678. Mesma coisa aqui no 70, tá? 297. Show, pessoal! Eu espero que vocês tenham acertado. Fiquem de olho aí, como eu faço tudo sozinha, às vezes alguma coisinha sai. Eu espero que não, tenho prestado bastante atenção, mas se ficar alguma coisinha, vocês coloquem as observações lá pra mim, tá? Mas tá aqui feita a correção. Se ficar dúvida, coloca lá pra mim, tá? Coloca nos comentários que eu ajudo vocês ali. Show! Feito isso, pessoal, vamos pra frente. Deixa eu ver o que aconteceu. Vamos avançar no nosso conteúdo, né, pessoal? Porque não dá pra ficar aqui na casa das centenas e a gente vai avançar agora pra casa do 1000, tá? Então, qual seria o nosso último número ali antes de vir o 1000? Seria 999, né? 999, né? 999, disso aqui a gente parte para 1000, certo? Então vamos lá, vamos aprender aqui também. E aí, pessoal, ponto positivo pra gente, tá? Porque se a gente também sabe falar de 1 a 9, a gente também vai saber falar de 1000 a 9000. Show! Se você pensar na lógica da centena, é isso mesmo, vai funcionar da mesma forma para a casa do 1000, tá, pessoal? E aí, a gente só vai mudar a palavrinha, não vai mais ser centena, é óbvio, porque aquilo significa... não vai ser mais 100, porque significa centena. A gente precisa de outra palavrinha que se chama thousand, tá? Thousand. E aí, matamos a charada de novo aqui, pessoal. Sabe falar de 1 a 9? A gente vai conseguir falar de 1000 a 9000. Vou passar uma vez com vocês já devem estar começando a se habituar com isso, né? Então, vai ficando cada vez mais fácil o aprendizado, porque vocês vão se habituando com algumas regras, tá? Então, vamos lá. 1000, 1000. E aqui eu já quero fazer uma observação com vocês, tá? Já podemos fazer aqui. É muito comum que ao invés de eles falarem o número 1, eles falem a palavrinha a. Vocês vão aprender mais pra frente o que significa isso aqui, tá? O porquê que se faz, porquê que é dessa forma, tá? Então, pode ser aqui na centena. Então, por exemplo, 189, eu poderia ter falado 189, o que é até mais comum. No dia a dia, no informal, é mais comum vocês ouvirem 189, tá? Deixa eu ver se tem algum outro aqui. 137. E aqui também, no lugar de 100, você pode falar 100, tá? Eles usam muito, tá? Muito comum. E aí, aqui para 1000 também, tá? Então, eu poderia falar 1000 ou eu poderia falar 1000,
tá? Fica a seu critério, aprenda os dois, porque eles usam os dois, depende da situação, tá? Então, os dois é interessante de aprender. 2.000, 2,000. 3.000, 3,000. 3.000, 3,000. 4.000, 4,000. 5.000, 5,000. 6.000, 6,000. 7.000, 7,000. 8.000, 8,000. E 9.000, 9,000. Vamos só falar os números? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. Show, pessoal, começa a ficar um pouquinho mais simples, né? A impressão que a gente tem é que os números vão crescendo e vai ficando cada vez mais difícil, mas não é, tá? Não é. E é claro que a gente vai avançar, porque eu quero vocês sem dúvidas quanto aos números, tá? Aqui na escrita, pessoal, a gente colocaria um ponto, mas no inglês é uma vírgula, é o contrário, tá? Enfim, é assim, não tem muita explicação, a gente sabe que é dessa forma, tá? E aí, aqui, eu quero que vocês pensem da mesma forma que você pensaria em português. E aí, aqui, pessoal, de novo, vai parecer mais complexo. Só que se você usar o português para falar o inglês aqui, vai te ajudar muito. Porque a gente usa o mesmo raciocínio em português. Eu vou fazer como eu fiz lá em cima, vocês vão ver como fica legal, tá? Vou fazer português e inglês, essa primeira coluna, para ajudar vocês. Então, pensa lá comigo, ó. Como que a gente fala em português? 1.110. Então, o que a gente fala primeiro? 1.000. Né? Eu poderia, inclusive, falar 1.000, né? Só pra gente deixar um pouco mais claro aqui. 1.110, tá? Eu poderia falar dessa forma. Então, o que a gente se preocupa em falar primeiro? 1.000. Depois, a gente se preocupa em falar a centena. E, por fim, a dezena. No inglês, não vai ser diferente. Você vai pensar primeiro no 1.000. Como é que eu falo 1.000? 1,000. Como é que eu falo 110? 1,000, 110. Vocês percebem que é a mesma lógica? Aqui a gente vai colocar só vírgula por enquanto, tá, pessoal? Aqui a gente vai manter dessa forma. Então, 1,110. Segundo exemplo ali, ó. Tá? Deixa eu colocar menorzinho para caber mais ali. Segundo exemplo ali, ó. O que a gente fala primeiro? 2.220. Então, olha lá, ó. 2,000. A gente pensa nos 2.000 primeiro. 220. Tá? Terceiro exemplo. 3.330. 3,000. Então, a gente pensa primeiro nos 3.000. 3,330. Olha lá. 4.440. 4,440. 5.550. Vocês percebem que é a mesma lógica do português? O que a gente assusta às vezes é o nome, é o tamanho das palavras, tá? 1,000, 100. Mas o raciocínio é o mesmo, né? Porque 1,000 é uma palavra muito extensa para substituir o 1.000. Então, às vezes, a gente acha um pouco complexo, mas o raciocínio é sempre o mesmo, tá? Então, continua lá comigo. 5,550. Vamos lá. 6.660. Acho que até o português é mais difícil aqui, né? 6,660.
660. 7.770. Mesma coisa lá, 7,770. 800 mil 880. 8,880. E para finalizar, 900 mil 990. 9,990. Tá? E é assim, pessoal, você pensa como no português, a mesma sequência, tá? Continuando aqui. Vamos lá. Não vamos parar, vamos continuar, pessoal, para quero fazer o cérebro de vocês aí dar uma fervilhada hoje, mas a gente precisa dominar os números, tá? E lembre de reassistir a aula, que a gente não consegue memorizar tudo de uma vez. Inclusive os exercícios aqui, tá, pessoal? Volte nessa aula, às vezes venha direto para esse ponto, onde você precisa pensar sobre esses números aqui, tá? Tente fazer isso. Então, ó, aumentamos os números, mas você já sabe, o raciocínio é o mesmo, né? Então, o que eu falo primeiro? Eu vou fazer o primeiro e vou deixar que vocês pensem um pouquinho nos próximos e a gente faz a correção, tá? Então, ó lá. O que eu penso primeiro? 12.340, né? Então, o que eu penso primeiro? No 12.000, depois no 300. 12.000, depois eu penso no 300 e depois eu penso no 40, né? Talvez as cores aqui possam te ajudar um pouquinho, tá? Esse é o raciocínio, certo? Então, vamos lá colocar isso aqui em inglês? 12,340. And 40, tá? Continuando ali. Tente você primeiro sozinho. Se precisar, pausa o vídeo, tenta falar sozinho o número primeiro e depois vem aqui ver a correção, tá? Show, galera! Vamos continuar. Tenta, pausa o vídeo, faça sozinho primeiro, força esse cérebro e vamos lá conferir comigo. 25.890. Vamos lá. 25,000 and, desculpa aqui, tá, pessoal? A gente tem and antes dos últimos três. And 890, tá? Então, agora a gente começa a ter dois ands aqui na nossa estrutura, tá? 31.720. 31,720. 43.539. 43,539. 59.612. Percebem que é como o português? 59.612, tá? Mesma coisa. Então, vai lá. 59,612. 68.470. 68,470. 74.255. 74,255.
and 255. 86.934. 86,934. E para finalizar, para encerrar com chave de ouro, esses númerozinhos aqui, porque tem mais coisa, calma lá. 99.110. 99,110. That's it, guys. Eu quero que vocês percebam os padrões. Por isso que é importante que você fale em voz alta. Fale em voz alta, tá? Quanto mais você falar, mais você vai ficar familiarizado com os sons, tá? Então, ó. Thousand. Então, qual que é a primeira preocupação? Essa primeira parte aqui, ó. 12.000, 25.000, 31.000, 43.000. Então, você precisa falar isso primeiro. Porque no português, ó, a gente não fala assim, ó, quer ver? A gente não fala, por exemplo, 25.890.000. A gente não coloca o 1.000 no final, né? A gente fala como lá, ó, 25.000. Para daí, então, a gente fala 890. Tá, então, vocês conseguem perceber isso? Percebe que no português é igual? Dá uma refletida, dá uma pensada, tá? E vamos pra frente. Vamos. Tá, vou deixar aqui no cantinho pra vocês. E aqui, Thalita, você deve estar se perguntando, meu Deus, mulher, eu não vou usar esse tanto de número, não vou usar esses números altos, não vou. Vai. É claro que isso aqui é uma frequência muito menor do que talvez até esses aqui. Isso aqui, meu filho, quebrou um carro, já no orçamento você já tá usando isso aqui, né? Vocês sabem disso. Ficou doente no hospital, isso aqui você já tá usando. Então, assim, tá pagando aluguel, isso aqui você já tá usando. Tá fazendo os cálculos do seu mês, esse aqui você já tá usando. Mas isso aqui, em certos momentos, a gente usa, tá, pessoal? Eu espero que a sua conta bancária não esteja nem aqui, eu espero que ela esteja aqui, que você esteja praticando essa parte já, né? Mas, brincadeiras à parte, pessoal, a gente usa em certos momentos, tá? Então, quando você estiver ouvindo um repórter falando o número de habitantes de uma cidade, o número de pessoas que sofreram por tal coisa, sabe, assim, em algum momento você vai usar, e eu não quero você perdendo a informação. Você ouviu na reportagem quantos habitantes tem naquela cidade? Cara, não consegui entender o que o cara falou. Não, isso não pode ser uma dificuldade, tá? Então, é menos frequente? Talvez, sim, tá? Mas a gente tá aqui pra dominar todos os assuntos e é isso que eu quero pra vocês. Avançando um pouquinho aqui, aqui o pessoal já até começa a falar, né, qual o salário mensal, então já pode começar, anual, para alguns mensais, né, mas a maior parte, né, anual, já começa a falar esses números aqui, alguns entram aqui, a gente já sabe que é um bom salário, se você tiver dentro dessa casa aqui anual, aqui nos Estados Unidos, já começa a ficar bom, né, que você dividir isso aqui por 12 meses dá um bom salário. Então, vamos aprender isso aqui, pessoal? A gente tá avançando um pouquinho e eu quero que você entenda que a gente não vai fugir muito dessa lógica que nós já estávamos usando aqui, ó. A gente não vai fugir dessa lógica, porque primeiro, o que você tem que falar? 99.000. Aqui, o que você tem que falar primeiro? 100.000. Mas aonde que vem a confusão quando as pessoas estão aprendendo essas casas dos números? Vem a confusão porque primeiro você fala quem? 100, para depois falar 1.000. Tá? Então, perceba que no português, mais uma vez, o raciocínio é igual. 100, 1.000, 200, 1.000, 300, 1.000, 400, 1.000 e assim por diante. Então, primeiro você fala a centena para depois falar o 1.000. Tá? Então, eu vou fazer essa primeira tabelinha aqui com vocês. Vamos lá? Então, 100.000, mesma coisa lá. 100,000. 200.000, 200,000.
thousand. 300 mil, 300,000. 400 mil, 400,000. 500 mil, 500,000. Pessoal, fale, repita e grudar, tem que ficar uns chicletes na cabeça de vocês, porque quanto mais você fala em voz alta, isso vai memorizando na sua cabeça, tá? Então, vai falando, 500,000, 600,000, 700,000, a sequência vai ficar familiar para você, tá? 600 mil, 600,000. 700 mil, 700,000. 800 mil, 800,000. 900 mil, 900,000. E aí, a gente finaliza aqui, pessoal, as centenas de milhares, tá? Então, perceba a sequência. 100,000, 100,000, 100,000. E assim por diante, tá? E aqui, eu trouxe um exercício para vocês, pessoal, bem legal. Aonde você vai ver que isso vai te ajudar a trazer um raciocínio bem legal. Show, pessoal, trouxe um exercício bem legal pra vocês, que é o exercício de somatória. Te aconselho, se você quiser fazer isso, é super legal, tá? Eu vou fazer o primeiro com vocês, o segundo vou deixar vocês pensarem um pouquinho e a gente corrige juntos, tá? Mas aí a gente vai somando os números até ficar um número gigantão, tá? Mas é legal porque você vai criando uma facilidade maior para falar, tá? Porque você vai ter que pensar apenas no número novo que está sendo acrescido, ou no número novo que está sendo acrescido, tá? Então, vamos lá? Então, olha só, você vai pensar primeiro em 9. Fácil, fácil, piece of cake, right? 9. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. 9. 79. 79. 679. 600, então pensar na centena, and 79. Perceba que o fim do número você vai estar sempre sabendo. Você só precisa pensar no novo. 8.679. O final você já sabe. Você precisa se preocupar com 8.000. 8,679. 48.679. A gente só muda ali o 8 para 48, né? Então, 48,679. 148.679. Então, o 48.000 você já sabe. Quem que você tem que acrescentar agora? É o 148, tá? Então, vamos lá. 679. Certo, pessoal? Então, 148.679. 148,679, tá? Show! Pra finalizar, quero que você pense sozinho aqui e aí a gente vai corrigir, tá? Como é que você fala 1? Tem duas formas, né? One ou A. Vou pegar o one aqui agora. 31. 31. 531. Pensa lá. 500. 531. And 31. 1531. Pode usar one ou a. 1,531. 31.531. Então, pensa por etapa. 31.000. 31.
500, você já sabe ali em cima, 531. A gente só soma. E para finalizar este exercício aqui, pessoal, 231.531. 231. Show, galera! Show, 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 show! Eu sei que parece um pouco... talvez, prof, parece que a gente não usa tanto, mas aprenda. O básico precisa ser excelente caso você queira avançar para algo maior, tá? E antes da gente finalizar, temos mais aqui. Não ia deixar vocês parados por aqui. No mundo de hoje, onde a gente fala aí dos bilionários, é interessante que a gente aprenda um pouquinho mais, porque aqui tem uns truques, coisas interessantíssimas para vocês aqui, tá? Então, não acabamos, respira, toma uma água, continua aqui comigo, tá? Então, antes da gente falar 1 milhão, quem é que vem lá? 999.999, né? Então, 999. Show! Gigantesco esse número, né, pessoal? Tanto quanto no português. O português fica grande assim também, tá? 999.999. Fica gigante também, tá? Como que a gente fala 1 milhão? Vocês já sabem falar né? A gente tem duas formas. A gente pode falar 1 million ou a million, tá? E agora a gente começa a vir em alguns segredinhos aqui que eu não quero que vocês errem. A gente não pode deixar passar, tá? 10 milhões. Então, perceba que no português, a gente tem a palavra no singular, milhão, e a gente tem a palavra no plural, milhões. 10 milhões, 100 milhões e 90 milhões. Mas você sabia que no inglês a gente não coloca no plural a palavra milhão? Então, olha só, se eu quiser falar, então, olha só, 10 milhões, a gente vai falar 10 million. Isso, eu sei que dá uma vontade louca de falar 10 millions, mas não existe, não pode, tá? É 10 million. 100 milhões, 100 million. 900 milhões, 900 million, tá? E, prof, quando a gente tá falando de bilhões, é a mesma coisa? Exatamente o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Então, para falar 1 bilhão, a gente vai falar a billion. Se eu quiser falar 10 bilhões, que é o plural, a gente tem o plural no português, né? A gente vai falar 10 billion. E aí você deve estar pensando, prof, que mentira sua! Que mentira, porque eu assistia uma série na Netflix que dizia que o nome da série era Billions, né? Billions. Não sei se você conhece essa série, depois dá uma bisbilhotada, é bem interessante, eu gosto bastante. Mas o nome da série é Billions. E aí você deve estar falando, prof, que mentira é essa? Ajuda a gente. A gente só usa, pessoal, billions, millions and billions quando você não tem o número definido. Como assim, Thalita? Quer ver um exemplo? Quando a gente fala assim, ó, nossa, quantos... quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, quanto eles gastaram nesse projeto? E aí eu respondo pra você, I'm not sure, but probably millions or billions. Eu não tenho certeza, mas provavelmente milhões ou bilhões. Então, você percebe que eu não coloquei um número na frente? Seria diferente se eu falasse assim, eu não sei, mas dizem que foi 10 bilhões. 10 billion. Porque eu coloco o número na frente, tá?
Agora, nessa situação onde você fala, não sei, milhões, bilhões, muito dinheiro, eu sei que chega na casa dos milhões, tá? Então, a gente fala millions, millions. A gente daí coloca o S, mas quando não tem um número na frente. Espero que isso tenha ficado claro. Se ficou dúvida, já sabe, coloca nos comentários, tá? E aí, pra gente se divertir um pouquinho aqui e praticar esses billions and billions and billions, esses bilhões e bilhões e bilhões, eu trouxe aí os 8 homens mais ricos do mundo pra gente praticar os números, tá? Então vamos lá. Homem mais rico do mundo hoje, dia 6 de dezembro de 2022, Elon Musk, com 219 bilhões, tá? Então, a gente pensa primeiro na casa dos 200, né? Então, 219 billion. Jeff, 171 bilhões. 171 billion, porque a gente tem um número na frente. Bernard and Family, 158 bilhões. 158 billion. Bill Gates, nossa, quarto, 129 bilhões. 129 billion. Warren, 118 bilhões. 118, olha lá os adolescentes, 18 billion. Larry Page, 111 bilhões. 111 billion. Sergey, 107 bilhões. 107 billion. E Larry Ellison, 106 bilhões. 106 billion. É isso aí, né? A maioria na casa do 100, temos apenas o Elon Musk com 200 billion, né, galera? Muita grana. Mas é isso aí, queria trazer algo diferente pra gente praticar. É isso aí, pessoal. Colocamos esse cérebro pra trabalhar hoje, né? Muita coisa. Eu espero que você assista mais de uma vez essa aula, refaça os exercícios. Se ficar com dúvida, você já sabe, repetindo de novo aqui, coloca nos comentários. E vou pedir mais uma vez para você, se você gostou dessa aula, me ajude com a sua curtida, com seu comentário, compartilhar o vídeo, se inscreva no nosso canal e se você tiver alguma sugestão de vídeo ou qualquer dúvida sobre inglês, coloca aqui porque isso vai virar vídeo. See you around!